Olá a todos, obrigada pela presença. Meu nome é Aline Padovani, fonoaudióloga. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre educação alimentar. A gente vai focar um pouquinho no tema, né? Um tema bastante amplo, então eu resolvi fazer esse recorte aqui. Conversei com a Bianca. E antes de começar a aula, queria primeiro de tudo agradecer a oportunidade, a Bianca e ao Murilo. O Cri é um curso muito bacana que vai muito de encontro ao meu trabalho também como fonoaudióloga na área da alimentação infantil. Eu também sou mãe, né, de duas crianças pequenas, um de 4 anos e o outro de quase 2 anos. Então são muitos os desafios aí, né, nessa faixa etária. E o meu trabalho, ele, como fonoaudióloga, ele está vindo ampliado aí por uma visão multidimensional da alimentação. Então eu tenho estudado muitos aspectos adjacentes à alimentação, além da própria nutrição e da própria mobilidade de lábio, língua e bochecha, né? Coisas que a gente aprende na faculdade e acha que aquilo muito centrado. Hoje o meu trabalho ele vem ampliar toda essa visão de alimentação que a gente tem, né? Partindo do princípio que esse bebê, né, ou essa criança, a aula de hoje vai dar para a gente pensar bastante na criança maior também. A gente ampliar essa visão, né, essa lente a gente vai ampliar e olhar como é dado o contexto da aprendizagem, né, na alimentação. Então, o tema da aula de hoje é comportamento parental e alimentação responsiva, e a gente vai entender um pouquinho melhor qual que é nosso papel, né, enquanto pais, e nosso papel também enquanto educadores e profissionais da área da saúde, na construção de todo um esquema cognitivo relacionado à alimentação, né? Porque a gente vai criando esquemas cognitivos também sobre a alimentação. A alimentação, de acordo com que ela é conduzida na nossa infância, ela vai criando, né, tendo significados que a gente vai adquirindo aí durante toda a nossa vida e são muito relacionados à forma com que se deu todo esse processo de aprendizagem na educação, né, que é a base. Então hoje a gente fala muito em reeducação alimentar, a gente esqueceu por muito tempo de qual era a nossa base e de como se dá a aprendizagem, né? Os primeiros anos de vida, eles eram muito focados, né? E são ainda, né, gente? Isso tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje, é algo muito novo, recente, que apenas uma parcela de profissionais vem trabalhando em cima disso. Então, eu gostaria que vocês saíssem dessa aula com, né, um olhar apurado e refinado, aí, muito mais amplo, e para vocês conseguirem, enfim, procurar mais e mais coisas e ampliar aí o repertório que vocês têm para trabalhar com as crianças ou de vocês, ou as crianças que vocês trabalham em sala de aula, né, e tudo mais. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje sabendo, né, como que a gente aprende a comer, qual que é a qual a primeira forma, né, que a criança come? É através da amamentação. Então esse é o primeiro contato com a nutrição, e a nutrição nesse momento ela também é carregada de vínculo e afeto, né? A forma como é conduzida a amamentação, já tem estudos mostrando que um comportamento durante a amamentação ele também vai refletir lá na frente, na hora da introdução alimentar. Olha que loucura! Então a gente acha que a gente está falando só de amamentação, mas não. A gente está falando de um contexto bastante complexo, onde eu já tenho uma necessidade de nutrir uma criança, né? Eu tenho uma responsabilidade enorme de fazer essa criança crescer e se desenvolver de forma adequada para ela, que é dada nesse momento através da amamentação. E hoje a gente já sabe que os humanos eles nascem capazes de se autorregular. E por que a gente sabe isso? Porque durante décadas, né, quando a gente vai olhar a história da amamentação, a gente percebeu que quanto mais rígidos eram os horários de amamentação, menos leite a mãe produzia e menos o bebê se sentia saciado, ele podia saciar a sua fome. E aí veio muito, né, dessa falta de sensibilidade para uma livre demanda,
aquele mito do leite fraco. Ai, você não tem leite suficiente, você não tem produção suficiente, seu leite, ou o seu leite é muito ralo, o seu leite é fraco. Isso tudo vem por quê? Porque o bebê, ele precisa, quando a gente atende a necessidade dele de sucção, durante as mamadas, em especial nos 3 primeiros meses de vida, né? Se a gente atende isso com uma livre demanda, então quando o bebê sente fome, a gente oferece o seio e amamenta pelo tempo que ele precisar, né? Até ele soltar o seio, isso faz com que a produção da mulher se adeque a essa necessidade e que ele consiga, no tempo dele, ganhar o peso e crescer o necessário para a própria saúde, né? Para que ele mesmo saiba o quanto crescer e se desenvolver, né? Dentro de um padrão que é adequado para ele. Então, olha como a natureza é perfeita. O bebê, ele sente fome, ele chora, a mãe oferece o seio. Nesse momento, a mama está sendo estimulada a produzir mais leite, o corpo entende também, vai entrando no ritmo do bebê, o corpo da mulher. E essa livre demanda, ela não permite controle do fluxo, né? Então, a mãe não sabe o quanto de leite está saindo, né? Então a gente vê, fura o bico da mamadeira para sair mais leite. O bico do seio da mulher, você não sabe quanto de leite está saindo ali, a gente não tem esse controle. A gente não tem controle de horário na livre demanda. Então o bebê sente fome, ele vai ser amamentado. E é isso que vai garantir a sobrevivência dele e a autorregulação inata desse bebê. E o leite também é diferente em cada mamada, então a gente não tem controle sobre isso também. E o fato da gente não ter controle, a gente permite uma completa homeostase desse bebê, né, e que ele tenha a sua autorregulação perfeita a partir dessa livre demanda, né? E o que acontece? O que acontece é que conforme o bebê vai crescendo, a gente vai tendo mais oportunidades de interferir nessa autorregulação. Então, cada vez mais a aprendizagem vai ser por causa e efeito, né? Então, o adulto interpreta os sinais do bebê, né? E o bebê observa a capacidade de resposta do adulto. Tá? Então, o bebê chora e aí ele começa a perceber que quando ele chora, lhe é oferecido o seio. Né? Então ele pode ou não pegar esse seio e ele suga até o momento em que ele está saciado, ele solta o seio e não existe a possibilidade dele continuar mamando caso ele não queira, não tem como eu forçar uma mamada, né? E essas habilidades, né, essa própria habilidade de autorregulação, ela vai se modificando à medida que o bebê também vai se desenvolvendo, motoramente, cognitivamente e socialmente também, né? Então o bebê passa de uma postura completamente deitada para uma postura sentada, onde ele pode observar o mundo, ele interage de forma diferente, né, com esse meio. O padrão, que era apenas de sucção e deglutição, ele passa a ser de mastigação e deglutição, né? Ele passa a ter mais possibilidades de autoalimentação até fazer a transição para o padrão de alimentação familiar, que vai ser com a colher e tudo mais. Então, isso tudo não acontece de um dia para o outro, né? É um desenvolvimento contínuo, mas a gente sabe que a autorregulação em si é importantíssima durante esse desenvolvimento. É importantíssima em que sentido? Primeiro de tudo, que a gente sabe que a livre demanda, né, e a amamentação, elas têm um efeito protetor contra a obesidade. Tá? Já tem estudos falando sobre programação metabólica e também porque o leite materno ele prepara o trato gastrointestinal, né? E a absorção e a utilização de nutrientes elas são diferentes. Então já tem pesquisas mostrando que existe uma diferença na própria mucosa gastrointestinal entre bebês amamentados e bebês que tomam fórmula. Os efeitos da amamentação também têm impacto na aceitação de alimentos, né? Então, o leite materno ele tem propriedades sensoriais distintas do que o leite de fórmula, que é sempre todo dia o mesmo leite. Então, o leite da fórmula ele tem o mesmo sabor e a mesma textura em todas as mamadas. O leite materno ele pode ser desde mais aquoso até mais grosso e viscoso,
quando esse bebê está doente, a mãe acaba produzindo um leite diferenciado também. Então ele tem propriedades sensoriais também que modificam o sabor. Quando a mãe, dependendo do que a mãe come, esse leite muda de sabor. Então o bebê, durante a amamentação, ele também tem uma maior gama de experiências sensoriais né, durante essa nutrição, através da amamentação. E o controle da ingestão de energia através da autorregulação é muito mais eficiente. Por quê? Como a gente falou da livre demanda, que a gente não tinha controle do fluxo, de horário, nem de quantidade. O contrário da própria mamadeira, onde você coloca 220 ml de leite e o bebê tem aquela quantidade, e a gente o adulto sempre fica na expectativa, né? O cuidador fica na expectativa de que o bebê aceite toda aquela quantidade de leite. Então, eu tenho uma interferência externa na ingestão desse bebê. Fora também a oferta, né? Porque esse leite é diferente do leite materno, que tem essa variabilidade também própria, né? De concentração aí na sua composição. E a literatura também mostra que também as mães que amamentam, né, que decidem por amamentar e mantêm a amamentação por mais tempo, isso também está relacionado a um padrão associado com outras práticas de parentalidade que são favoráveis ao desenvolvimento infantil, tá? Incluindo, né, essa permissão da amamentação. Então, como eu disse, na mamadeira a criança pode obter esse leite com menos esforço, né? Então ele acaba sendo mais passivo durante a alimentação e tem menos oportunidades para controlar a quantidade consumida, facilitando essa alimentação excessiva, né? Essa quantidade pré-determinada, ela dá pistas externas para a ingestão. E a gente já sabe que quanto maior o controle parental, menores são as oportunidades de autorregulação. Então, quando a gente tem um bebê que toma mamadeira, a gente tem que orientar bastante os cuidadores, né? Não necessariamente só a mãe, porque o bebê que toma mamadeira, ele é alimentado por diferentes pessoas, né? Diferente da mãe que amamenta, o bebê que toma mamadeira, ele pode ser alimentado por muitas pessoas diferentes. Então, a gente tem que orientar bem esse cuidador para ele estar sempre de olho nessas pistas da autorregulação e não ficar se detendo a pista externa, que é a quantidade de leite que está dentro da mamadeira, tá bom? E aí, gente, conforme o desenvolvimento, então, nos 5 primeiros anos de vida, a criança está em rápido crescimento e mudança física. Eles desenvolvem comportamentos que podem servir de base para um futuro alimentar para a vida inteira, para o restante da vida. E eles estão aprendendo o que, quando e quanto comer, não apenas através da autorregulação. Porque a gente começa a ter pistas e influências externas. E então nossas crenças, nossas atitudes, as práticas culturais e familiares em torno da comida e da alimentação vão ditar o modo como essas crianças comem, né? Então, facilitar essas habilidades de autorregulação e um comer consciente logo no início da vida vão ter um impacto direto na ingestão de alimentos e resposta para fome e saciedade, não só hoje, como para o restante da vida, tá bom? Quando a gente para pensar em como a gente aprende a comer, como que se aprende a comer, né? Então, no início é só autorregulação, mas depois a gente começa a ter essas interferências externas que a gente está falando, né? E são 3 formas básicas de aprendizagem. A primeira delas é a familiarização. Então, a criança tem a experiência. Eu posso ver, eu posso ter contato, eu tenho a possibilidade de pegar, de cheirar, de sentir, né? Sentir não só o sabor, como sentir todo o resto. E isso é através da experiência. E a experiência nem sempre ela é pegar, colocar na boca, mastigar e engolir. O engolir nem sempre faz parte da experiência. Experimentar pode ser, inclusive, apenas olhar, apenas ter a presença do alimento no prato. Isso já traz a experiência, a familiarização, tá? Existe também a aprendizagem associativa, que são os aspectos psicossociais.
Isso significa o quê? É o modo pelo qual eu vou absorvendo o meu ambiente. Então, por exemplo, eu associo uma criança pequena, ela até gosta, ela gostava de brócolis, ela gostava de alface, ela gostava de sei lá o quê. Aí ela tem um amiguinho que começa a falar eca para tudo que é verde, porque, enfim, né? Não vamos entrar no detalhe do coleguinha, mas aí a criança olha esse coleguinha que faz eca para tudo que é verde, e aí ele passa, por associação, falar que tudo que é verde é ruim. Né? E essa aprendizagem associativa ela é dada principalmente por essas trocas no meio. Tá? Então ela teve uma experiência ruim, por exemplo, ela foi comer algo que deu ânsia, né? Ela cheirou essa coisa e deu ânsia. Então ela associa que aquilo não faz bem para ela e ela passa a recusar aquele determinado tipo de alimento. Ou pelo contrário, ela sabe que os dias de churrasco em casa são muito divertidos, são muito bacanas. Então ela passa a ver os dias de churrasco como dias festivos, alegres e bacanas. Então essa associação ela tem a ver com como a gente se comporta em relação à alimentação. E existe também a aprendizagem observacional, que é dada pelo modelo, né? Então eu vejo os meus pais comendo e eu também como. Eu aprendo a comer com os talheres porque eu vejo que todos estão comendo com talheres à minha volta, eu sinto curiosidade e passo a tentar imitar os meus pais. Né? Eu vejo que os meus pais estão provando algo saboroso e eu também tenho vontade de provar. Então daí vem aquela questão de que não adianta você falar para a criança comer fruta se você não come fruta e não tem fruta no seu prato, né? Porque essa é uma das formas mais efetivas, né, de ensinar a criança a comer, sendo o modelo. Tá? Então, essas 3 formas são importantíssimas quando a gente trata de alimentação, a forma como a criança vai aprender a se alimentar, não só no momento, mas a largo prazo. Tá? E é muito importante, então assim, como eu disse no início, o bebê, ele tem basicamente o instinto de solicitar o seio quando ele tem fome e largar o seio quando ele está saciado. Ele rege, basicamente a alimentação dele é regida pela autorregulação. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai então tendo resposta a pistas externas. E isso pode, de forma inadequada, levar essa criança a comer como uma falha de comunicação. Então, ela começa a comer toda a comida que tem no prato só para ver o prato limpo, porque ela não responde mais à fome e à saciedade, ela simplesmente sabe que a mãe dela vai ficar brava, porque se ela não raspar o prato, então a ideia é que não tenha comida no prato. Ou comer algo para agradar alguém, ou para evitar uma punição, ou para ganhar um presente, né? Então a gente tem que evitar essas pistas externas e promover a autorregulação. E como a gente faz isso, né? Então esse é o tema da aula de hoje. E com quem que as crianças aprendem a comer, né? As mulheres ainda têm a responsabilidade primária pela alimentação só que os mudões dos padrões de emprego e a estrutura familiar, eles estão levando cada vez mais a uma terceirização dessa alimentação, né? Então, as famílias gastam menos tempo comendo refeições juntas, os alimentos são preparados e consumidos longe de casa. Houve uma mudança no contexto que era de escassez, então temos pouca comida, né, para a abundância. Então hoje temos oferta excessiva de comida e uma comida extremamente energética, né, hipercalórica, ultraprocessada, barata, cheia de sal, gordura e açúcar, né? E essa é a abundância de comida que a gente tem hoje. Então assim, a gente vive hoje uma epidemia de obesidade também muito relacionada a essa terceirização e a impossibilidade de poder fazer com que essa criança aprenda de fato como é se alimentar bem, né? A gente está cada vez menos tendo a oportunidade de estar junto, né? E acompanhando esse desenvolvimento da criança.
Então, no caso, tanto a família como outros cuidadores e a creche vão estar influenciando a seleção dos alimentos, a ingestão, a regulação, né? Através do quê? Da comunicação das suas atitudes e crenças. Então, hoje eu não dependo mais só das atitudes e crenças familiares. Eu dependo que a escola também tenha uma análise adequada do que é aprender a comer para que isso se torne eficiente, né? E também a gente é dependente da genética, obviamente, né? Então a gente sabe que existe um fator genético operando, porém o ambiente é muito importante para o desenvolvimento aí dessa aprendizagem. E o que é a parentalidade, né, gente? Eu queria trazer para vocês um pouco o que nós, enquanto pais, e eu acho que assim, isso pode se estender também para os cuidadores, né? Se tiver educadores assistindo essas aulas, eu acredito que a gente também tenha que pensar dessa forma enquanto educadores, para a gente conseguir ser facilitador, né, da aprendizagem, e faz muita diferença. Então, a parentalidade é um conjunto de comportamento que objetiva garantir a sobrevivência e o pleno desenvolvimento da criança. A gente tem uma diversidade de fatores que interferem na parentalidade, né, que são fatores individuais, referentes ao seu próprio conhecimento de mundo e história, né, fatores sociais, culturais e também econômicos. Então depende bastante no meio que, socioeconomicamente, no meio que essa criança vive, para eu pensar em agir de determinada forma ou não. A alimentação infantil, ela vem sendo guiada pelas ameaças à saúde, né? Então, que é escassez de alimentos e doenças infecciosas. Eu não tenho, assim, antes era escassez de alimentos e doenças infecciosas, né? E aí eu tenho que ofertar, eu tenho que ter essa criança gordinha, rechonchuda, eu preciso ter ela bem alimentada. E hoje a gente vem como se fosse num movimento contrário, guiando a alimentação infantil através da obesidade e comorbidade. E aí a gente também acaba sendo muito controlador, porque a gente quer o tempo todo que a criança se coma absurdamente saudável, apenas coisas saudáveis, existe uma imposição e acaba tendo restrição. Isso tudo por quê? Porque a gente está guiando a alimentação muito mais pelo fator ameaça à saúde, né? Ou ela está com risco de ficar doente, então ela precisa comer que senão vai ficar doente, ou ela precisa comer menos porque senão ela vai ficar obesa. Deu para entender? E a abordagem dos pais pode ser completamente diferente, pode ser muito mais dando espaço para a criança de se desenvolver o peso, né, e crescimento adequado para ela. E a definição de peso saudável, ela pode ser diferente também conforme o contexto, tá? O peso saudável, ele pode ser encarado de forma diferente. A pessoa pode olhar, ao olhar só o peso, a gente nem sempre tem uma resposta certa para aquilo. O que a gente sabe é que a educação e a condição geral da saúde da mãe se mostra essencial no processo de cuidado. Então, já se sabe que quanto maior a escolaridade, maior a percepção do desenvolvimento infantil, menos conflituosas são as relações com os filhos, né? Então, a gente acaba escolhendo as práticas menos punitivas, coercitivas e negligenciais, porque a gente está pensando no desenvolvimento da criança. Se a gente para pensar na criança como a gente debateria com um adulto, a gente entra em conflito e tende a ser mais punitivo. Então, eles sabem que a baixa renda, a baixa escolaridade, a violência doméstica explica uma maior vulnerabilidade e essas famílias adotam um cuidado que não é tão responsivo e atencioso, tá? Então, isso já é bem demonstrado na literatura. A alimentação infantil, então, ela é orientada por práticas e estilos parentais, e ambos são aspectos do cuidado parental. E eu falo sobre cuidado parental, referindo especialmente aos pais, mas eu falo aqui pra gente também, eu falo enquanto profissional da saúde, e eu posso falar para os profissionais da área da educação, que esses estilos também se referem aos nossos estilos de atuação. Tá? Nossos estilos de atuação são bastante guiados ao que a gente entende sobre desenvolvimento infantil também, sobre como essa criança tem que agir.
e sobre como a gente enxerga, né, essas crianças dentro do desenvolvimento delas. Então a gente pode extrapolar essa parentalidade para a nossa atuação profissional também, tá? E a gente, enquanto pais, né, eu sou mãe de 2 crianças pequenas também, enquanto pais nós podemos reavaliar nossos estilos e práticas a fim de facilitar os processos de aprendizagem e poder obter melhores resultados no futuro, né? A educação alimentar, ela não é só relacionada aos alimentos e o que os alimentos contêm, mas toda a forma como eu me relaciono com a alimentação, eu me relaciono e aprendo, né? E faço esquemas de aprendizagem e conhecimento cognitivo sobre alimentação, sobre o que a alimentação significa para mim. Tá? Isso tudo eu vou construindo e a base é a educação alimentar. Para mim, comer algo saudável não vai ser difícil, não vai ser um mate, não vai ser dificultoso se eu de fato sentir prazer em comer algo saudável. Se aquilo for de fato prazeroso para mim, se todo mundo que eu convivo também come daquela forma. Aquilo para mim não é pesaroso. Por quê? Porque eu me relaciono bem com qualquer tipo de alimento. Eu como um brigadeiro tão feliz quanto eu como um brócolis, né? E essa é a mágica da educação alimentar. Não é fazer com que nossas crianças nunca se interessem por um pirulito, mas fazer com que elas amem um pirulito tanto quanto elas amem arroz, feijão e salada. Compreende? Então esse é a pulga atrás da orelha que eu quero colocar aqui em vocês hoje, tá bom? Então assim, vamos dividir, né, a parentalidade, né, a modo pelo qual nós ensinamos sobre alimentação para os nossos filhos através do nosso estilo ou das nossas práticas. O nosso estilo parental, ele envolve as atitudes, as crenças e os comportamentos que fornecem o contexto, né? O contexto socioemocional em que a gente aplica as práticas específicas, né? Então, basicamente, eles descrevem, esse estilo vai descrever o tipo de interação que eu vou ter com meu filho em situações, nesse caso, relacionadas à alimentação. Já as práticas, elas vão incluir comportamentos ou regras bem específicas. Então, por exemplo, as estratégias de alimentação que os pais usam para controlar o que, quanto ou quando seu filho come. Então, vou dar um exemplo para ficar mais simples, né? Então, se eu quero que ele coma a salada, eu vou falar para ele, eu tenho 2 opções, por exemplo. Eu posso falar para ele, você come sua salada que depois você ganha um brigadeiro. Ou eu posso simplesmente, para eu controlar o que ele vai comer, eu faço melhores escolhas na minha casa, não tenho excesso de doces em casa e como salada na frente dele, tá? Então, são 2 estratégias que definem, que são práticas diferentes, são diferenciadas porque elas estão em estilos parentais diferentes também, tá bom? Essas práticas parentais, elas vão variar conforme o grau de autonomia da alimentação, e a autonomia, ela é o oposto do controle, tá? O controle está nesse ponto, a autonomia está no ponto oposto, tá bom? E as práticas parentais, elas têm uma influência poderosa sobre o desenvolvimento das crianças em preferências alimentares, também nos padrões de gestão, qualidade da dieta, crescimento e status de peso. Basicamente, os estilos parentais, eles são combinados pela responsividade, que é bastante ligado ao afeto, ao vínculo, ao quanto eu me conecto com essa criança, né? Então, é quanto os pais aceitam e são sensíveis às necessidades de desenvolvimento dos seus filhos. E a exigência, que é o controle. Então, é à medida que os pais controlam o comportamento ou exigem o resultado da criança. Então aqui eu trouxe um exemplo gráfico, né, de como esses estilos parentais podem ser na prática. Então aqui eu tenho alta exigência e controle, baixa exigência e controle, baixa responsividade e alta responsividade. Então se eu tenho um pai pouco responsivo, né, e com alta exigência, a gente tem um estilo autoritário. Tá? A criança geralmente ela é mais tímida, apática, né? Os meninos tendem a ser mais agressivos, tá? Desmotivados. A gente tem aquele perfil com baixa responsividade e baixa exigência também, que é
o estilo negligente. Tá? Então, também crianças desmotivadas, indiferentes, que podem ser socialmente incompetentes, podem gritar demais para chamar atenção, porque elas querem que alguém responda, né? Elas querem que alguém olhe por elas. E também a gente tem os pais super responsivos, mas que exigem nada da criança, que são os pais permissivos, né? É um grande problema também para a gente. Então, são aquelas crianças extremamente dependentes, que agem pouco, que têm pouca iniciativa, esperam tudo, são manipuladoras, né? Egoístas, indisciplinadas, né? Porque também elas querem chamar o tempo todo a atenção para elas aqui. E a gente tem um estilo parental que é bastante relacionado a resultados positivos no futuro em relação ao desenvolvimento e também em relação à alimentação, que é o estilo autoritativo, né? Onde existe uma exigência alta, né? Mas também existe responsividade. Então, são aquelas famílias que entendem a criança, porém colocam os limites, né? Eles são bastante verdadeiros ao dar sinais e pistas para as crianças do que eles esperam dela, né? Então, só que também responsivos, né, às emoções e ao contexto socioemocional das crianças. Então, um exemplo aqui seria uma criança com muito sono, né? Sei lá, você está num ambiente, essa criança está com muito sono, você passou do horário, enfim, passou da hora de comer e tudo mais, essa criança começa a fazer, dar um show lá, né? Enfim, gritar, querer algo e tudo mais, e você entende o contexto, né? Você diz, eu entendo que você está com sono, mas você não pode se comportar assim. Né? Então, mais ou menos nesse sentido. Na alimentação, um exemplo seria, você vai, enfim, tá na hora do almoço, aí a criança chega no lugar, ela quer comer o doce, né? E aí você vai conversar com a criança, por quê? Você entende que você foi lá, tem o doce à vontade, essa criança vai ficar com vontade e emocionalmente ela não é preparada, ela não está capacitada para dizer, não, acho que eu vou comer o almoço e depois comer o doce. Não, a criança, ela tem pouco controle racional sobre o ambiente. Então, você entende o grau de desenvolvimento dela e você mostra para ela que o doce tem tanta importância quanto o almoço. Então, após o almoço, todos vamos almoçar e depois do almoço, todos vamos comer sobremesa. Né? Então, a hora do almoço vem antes da sobremesa, né? E aí você coloca para a criança as suas expectativas, você dá para ela a previsibilidade. Então, não é você não vai comer doce, não, nós vamos comer o doce após o almoço, né? Então, você tem esse controle, você impõe os limites, mas você também compreende a criança, né? Você diz a ela, tudo bem, nós vamos comer o doce, porém, na hora que todos nós formos comer. Tá? Então, esse é um exemplo dentro da alimentação de um tipo de parentalidade autoritativa, né? Onde a gente compreende o nosso papel enquanto pai, mas também a gente dá a liberdade para a criança se expressar emocionalmente de acordo com o desenvolvimento dela também, né? Do quanto ela pode realmente, é diferente de um adolescente. O adolescente não vai chegar lá e dar esse show porque ele quer o doce, e a conversa vai ser diferente também, né? Por quê? Porque a gente está entendendo o desenvolvimento aí, né? O grau de desenvolvimento onde essa criança tá bom? Bom, o que a literatura tem mostrado é que os pais autoritários, eles mostram níveis mais baixos de carinho, eles dão estrutura com regras consistentes e tem mais controle do comportamento. O comportamento é bastante restritivo ou controlador durante a alimentação, e não pensem que é só para o contrário. As pessoas costumam achar que ruim é deixar comer muito doce, né? Ruim é permitir comer muito doce. Na verdade, você só permitir que a criança coma aquilo que você escolheu, e até ser restritivo demais, do tipo... Por exemplo, eu trabalhava
Eu já trabalhei de garçonete, eu morei na Austrália um tempo, eu trabalhei de garçonete e me chamava muita atenção porque tinha muitas mães que faziam uma dieta, enfim, de exclusão, né? Não comiam com glúten, não comiam com leite e as crianças iam para a festa e a criança ficava desesperada querendo comer aquilo e ela falava, a minha mãe não deixa eu comer glúten. Então, isso traz sabe assim, esse controle do que é saudável acaba não sendo saudável, né? E essa questão do extremamente controlador e restritivo acaba gerando compulsão alimentar, porque na hora que essa criança puder comer aquilo, ela tiver a oportunidade de comer escondida, ela vai comer descontroladamente. Então, se você não deixa a criança comer um pirulito que alguém deu para ela e você, enfim, você demonstra para ela que não vai comer aquilo, não, é proibido, é proibido, é proibido, na hora que ela se vê capaz de comer isso em uma situação onde ela não está sendo observada e controlada, ela vai comer compulsivamente. E isso, ao fugir da obesidade, você pode acabar caindo num transtorno alimentar grave, tipo anorexia. Tá? Então, assim, isso os estudos já vêm mostrando e isso é uma grande preocupação minha, né? Quem conhece meu trabalho com o Baby-led Weaning, que é uma abordagem de introdução alimentar, que é guiada pelo bebê, né? Então, eu falo bastante sobre essa possibilidade do bebê se autorregular durante a introdução alimentar dele. E eu fico bastante preocupada quando esses pais, a criança cresce. E a criança cresce e a gente continua tendo que confiar e respeitar no que a criança está sentindo, né? E ao mesmo tempo a gente tem que dar o controle. Então, essa transição ela é muito maluca, porque é como se nossa bolha estourasse e a criança hoje ela observa mais, ela enxerga mais além, ela tem interesse, ela tem vontade de comer doce. Não é só porque eu dei papinha orgânica durante os 6 primeiros meses e no primeiro ano de vida ele não comeu açúcar de jeito nenhum, que ele vai comer um brigadeiro e não vai gostar, tá? A grande maioria das pessoas gosta do doce e a grande maioria das crianças vai estar exposta ao doce em algum momento da vida. Então, é bacana a gente começar a pensar em como a gente pode dar os limites que a criança precisa, sem que a gente interfira e restrinja demais, para que isso não acabe virando também um transtorno, entende? Porque a criança vai se relacionar com aquilo, toda essa situação está dando uma informação para ela, uma comunicação de que eu não posso comer isso de jeito nenhum, mas eu quero muito, né? E quando ela tem a possibilidade, ela vai comer em excesso. Então, o que a literatura já mostra é que no estilo autoritativo, né, os pais eles deixam alimentos saudáveis disponíveis e eles monitoram os alimentos não saudáveis. Tá? Então as necessidades da criança são consideradas, os pais estruturam o ambiente para dar suporte à criança e mantêm as expectativas claras. Tá legal? Então, a criança chegou com um saquinho de doce da festa de aniversário, eu vou ter que dar expectativas claras para ela. Nós não vamos comer todo esse doce de uma vez, né? Você pode comer um doce hoje, a gente vai guardar e depois mais tarde a gente pode comer outro se você quiser, né? Então, a gente vai tentando fazer essa criança também entender a sua própria autorregulação. Tá bom? E a gente vai muito mais moldando através do modelo, da experiência, né? Do psicossocial, tá? E hoje em dia existe um tipo de pais sendo considerados como pais helicópteros. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é um termo pouco estudado ainda. Mas são pais que ficam frequentemente vendo o que a criança está fazendo, querem colocar numa creche que tem câmera para ficar observando a criança e controlando o que está acontecendo dentro. E tudo isso, assim, além do que seria apropriado, tá? Interferindo demais na vida da criança. São atitudes similares aos pais autoritativos, porém, eles têm muito maior monitoramento na ingestão dos alimentos não saudáveis, fazem muito mais pressão, controle e restrição. Tá? Então, são pais que pensam nessa coisa do saudável, mas overprotetivos. Tá?
Em relação às práticas parentais, a gente tem basicamente os pais provedores, né, que mostram para a criança como eles têm que agir através do que está disponível. Então, eles colocam o que a criança precisa fazer. Os pais modelos a seguir, então, através do próprio comportamento, e os pais controladores, né, que restringem, pressionam e monitoram o suprimento e consumo de alimentos da criança. Isso tudo pode variar de irmão para irmão dentro de uma família, e muitas vezes são contextos específicos. Então, por exemplo, quando a criança está doente, aí ele controla mais o que quer que ele coma, como quer que ele coma. Ou a criança está com dificuldade de ganho de peso, ou está obesa, então tende a ser mais controlador também. E aí é contexto dependente, né? A parentalidade responsiva, o que ela traz para a gente, né? Então, durante os primeiros anos de vida, os pais e as crianças, eles aprendem a reconhecer e interpretar sinais de comunicação, verbal e não verbal. Isso tudo é feito antes mesmo da criança aprender a falar. E é um processo recíproco, né? A criança dá o sinal, o pai responde de forma adequada, a criança entende a resposta e age em relação àquilo. E essa responsividade, ela é a base para o vínculo e para o desenvolvimento socioemocional, né? Então, se existe uma ruptura nesse processo, falta confiança e segurança, que é prejudicial a esse desenvolvimento, tá? Os comportamentos responsivos, eles são rápidos, eles dão suporte emocional, eles são dependentes dos sinais e são apropriados para o desenvolvimento. Então, gente, alimentar-se envolve tudo isso. Tá? Alimentar-se também é um processo recíproco, que vai depender das características dos cuidadores e das crianças, das habilidades específicas de alimentação, então como ele consegue comer, com que habilidades, tudo relacionado ao desenvolvimento. Também depende das oportunidades, o próprio desenvolvimento das habilidades depende da oportunidade que o cuidador dá e de todas essas trocas, tá? Das trocas entre eles. O estilo parental responsível é caloroso e promove interação positiva com a criança, tá? Os vínculos e os relacionamentos são mais seguros, existe um desenvolvimento cognitivo melhor, também linguístico e capacidade de se autoalimentar mais cedo. Então, é uma parceria entre crianças e seus cuidadores, né? Onde eles ambos aprendem a reconhecer e interpretar sinais de comunicação, tanto verbal quanto não verbal também. Resumidamente, a responsividade é a reciprocidade entre a criança e seu cuidador, e é um processo de 4 etapas. A primeira delas é a estrutura, é a criação da estrutura pelo cuidador. Então, o cuidador cria uma rotina, né? Um ambiente onde as expectativas e as emoções estão dentro de um contexto que promove interação positiva. Aí eu dou abertura para acontecer a interação, então a criança se comunica através de ações motoras, expressões faciais e vocalizações, e o cuidador observa essas pistas. Interpretação, quando o cuidador interpreta os sinais que a criança está dando com precisão e atua de forma rápida, consistente, com suporte emocional e eficiente para atender às necessidades da criança de acordo com seu nível de desenvolvimento. Então, eu não esperar da criança além do que ela pode me dar para o nível de desenvolvimento dela, né? Em relação à alimentação, por exemplo, às vezes eu chego com pais de crianças com 7, 8 meses dizendo: mas meu filho está comendo com a mão, né? E é óbvio que ele está comendo com a mão, porque as habilidades de autoalimentação dele não permitem que ele pegue uma colher certinho e coloque na boca. Então a gente tem que dar espaço e oportunidade para ele, pouco a pouco, aprender o que é comer, e na melhor hora ele vai começar, né? Dado modelo, experiência, né? Observação, ele vai aprender como é comer com o talher. E como resultado, a resposta se torna previsível, aquilo se torna um esquema cognitivo e a criança pode repetir esse esquema para obter sempre os mesmos resultados. Compreende?
Embora a gente diga, né, que é bacana que essa alimentação seja guiada pela criança, isso não significa que ela pode fazer o que ela quiser. Os cuidadores têm uma parte importantíssima para influenciar essa interação e também impor limites, né? Então não é necessariamente concordar com o comportamento, que por vezes pode ser inapropriado, mas reconhecer esse comportamento dentro das possibilidades do desenvolvimento dele e dar oportunidades para que a criança modifique esse comportamento de forma positiva, tá bom? Então, o grau de responsividade ele também é guiado pelas oportunidades culturais e ambientais, sobre as crenças sobre criação que a família tem, a percepção das habilidades da criança e as necessidades delas também. Então, assim, Aline, meu filho tem 4 anos, ele não come sozinho, sentado à mesa, é um parto. Muitas vezes essa criança de 4 anos, ela está sendo no contexto tratada como bebê. E ela vai esperar, a expectativa dela é que você dê comida na boca para ela. Por quê? Porque ela, em todo o contexto dela, ela está se sentindo como um bebê. Esses são os sinais que você está dando para ela. Tá? Então, enquanto eu não conseguir enxergar essa criança de 4 anos como uma criança com autonomia, que tem independência, que tem habilidade para pegar um talher e levar a boca sozinho, eu vou ter muita dificuldade de fazer com que ela coma sozinho, porque esse reconhecimento também vem da gente. E é da nossa oportunidade, tá? O que acontece é que, assim, algumas culturas, a cultura influencia muito também esse grau de responsividade. Algumas culturas, eles moldam a criança para adotar a cultura da família, outras vêm como um processo bidirecional, né? Onde as diretivas parentais ajudam a guiar as inclinações da criança, e outras são bastante impositivas. E apesar das variações culturais, a parentalidade responsiva é sempre ligada a inúmeros avanços em diferentes aspectos do desenvolvimento. Tá? Então, hoje já existem protocolos para incentivar a responsividade em países muito pobres, onde o controle e a rigidez são muito observados. Tá? Onde eles adotam a parentalidade, aquela parentalidade bastante exigente e não responsiva. Mas a gente já sabe que durante a alimentação, quanto mais responsivo, melhor serão essas habilidades da criança no futuro. A alimentação responsiva diz o quê? Que o sucesso da alimentação depende não somente do que é servido, mas também como, quando, onde e por quem é servido. E a hipótese é que quanto mais ativo for o estilo de alimentação no qual a criança é exposta, melhor vai ser sua aceitação. E quando eles falam ativo, né, quando a Organização Mundial da Saúde fala ativo, não é só a criança ser ativo, mas os pais estarem ativos e presentes nessa comunicação, tá? Então aqui eu trouxe um modelinho dos 4 passos aplicados ao contexto da alimentação. Então o primeiro deles é a preparação proativa. O cuidador assegura que o contexto é prazeroso, tem poucas distrações, a criança está sentada confortavelmente, idealmente olhando para todos, as expectativas são claras, a comida é saborosa, saudável, apropriada ao nível de desenvolvimento e oferecida em uma rotina previsível onde a criança pode sentir fome e desejo de comer. Quando eu falo também apropriada ao nível de desenvolvimento, muitas vezes as pessoas pensam no engasgo, né? Então, mas eu vou dar uma papinha porque ele não sabe ainda mastigar. Muitas vezes é o contrário que está fazendo com que a criança não coma. Ela já tem possibilidade de mastigar, ela está super interessada na comida dos pais, mas ela ainda está na velha papinha. E isso não está adequado mais ao nível de desenvolvimento dela. A criança espera mais. O segundo passo são a observação dos sinais e das habilidades. Então a criança dá os sinais de fome, ela mostra desejo de comer, ela se mostra saciada e também dá pistas sobre a evolução gradual das suas habilidades de alimentação. O cuidador, por sua vez, vai interpretar esses sinais com precisão, rapidez e atuar de forma consistente e eficiente para atender às necessidades da criança a curto ou longo prazo. Como resultado, as respostas vão se tornar previsíveis e a criança pode interagir em um ambiente de confiança e segurança.
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar uma coisa mais prática, em como uma alimentação não responsiva pode dar uma mensagem equivocada para a criança, né? Então, eu estou atendendo um pacientinho agora, que o que estava acontecendo? Ele estava comendo só na escola, né? Então, os pais eles não viam a criança comendo, e a agenda vinha sempre comeu bem, comeu bem, comeu bem. Tudo pautado na quantidade, né? No comeu bem da quantidade. Quando eu fui ver essa criança, né, que tinha uma queixa de dificuldade alimentar, quando eu fui ver essa criança, o que eu comecei a perceber, o que eu vi na prática? A criança estava sentada no cadeirão e ela era oferecida comida. Ela prontamente dizia não, punha a mão na boca e fazia assim. Então, ela dava sinais claros de que ela não queria comer. O cuidador, por sua vez, ele tinha duas expectativas. Uma, de que se ele desse uma forçadinha, a criança passaria a aceitar. E a segunda, de que ele comesse o prato todo. Então, o que acontecia? A mão era abaixada e era tentado dar comida na boca dele. E o que acontecia era que, por vezes, essa criança aceitava. Tanto é que, apesar de ter a queixa da dificuldade alimentar, a agenda dessa criança, né, na escola vinha sempre comeu bem, comeu bem, comeu bem. Ou seja, ela engolia o alimento, né, apesar de. Então, quando eu fui conversar com os cuidadores, foi exatamente isso que eu disse. Que tipo de interação nós estamos proporcionando para essa criança? Que tipo de mensagem a gente está comunicando para ela? Porque se ela diz não, e ela diz que não, e eu dou essa tentadinha e eu coloco na boca dela, apesar de, eu estou comunicando a ela que o não dela, na verdade, significa que talvez, né? Ela, por sua vez, ela sabe que, olha a falha de comunicação, ela sabe que se ela falar não de início, é bem capaz que a gente desista. Mas é provável que ela também esteja com fome e talvez ela queira comer. Mas ela já fala não de imediato, já permite a ela que ela fale que, tipo, talvez eu não queira comer, tá? Então, já fica preparado aí que porque talvez eu não queira comer de jeito nenhum. Mesmo se ela quiser. Então, essa comunicação estava tão falha, a criança não sabendo o que falar direito, o cuidador não entendendo isso direito, uma falha da comunicação completa, esses 4 passos completamente distintos. Qual é a grande lição assim de todo mundo? Vamos aprender a ser responsivos. O que significa ser responsivo? Aprender a se comunicar, né? No caso de um bebê é muito mais difícil, porque esse bebê não fala, mas ele se expressa corporalmente, gestos, vocalizações, ele diz de diferentes formas se ele quer ou não. Né? Através do próprio prazer, né? Que se a criança está feliz, está sorrindo, abrindo a boca, indo em direção à comida, né? Você vê que é completamente diferente o contexto. Então, qual foi a minha orientação que serve, né, nesses 4 passos? Vamos aprender a nos comunicar com ele e vamos permitir que ele aprenda também a se comunicar, porque hoje o não dele é talvez. Foi então que... E aí a gente tem que estar preparado para esse bebê recusar todas as refeições. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ele vai entender que não é não e talvez é talvez, né? E aí ele vai perceber que ele pode experimentar uma colherada e dizer não na 3ª colherada, que ele vai ser respeitado. Ele pode recusar a 1ª colherada, que ele vai ser respeitado. Que não é não e que o talvez dele inclua algumas colheradas e que ele pode recusar se ele não quiser, né? Se ele não gostar do sabor, da textura, enfim. É difícil por quê? Porque quando a gente está pautado no contexto da quantidade de alimento a ser ingerido, é muito frustrante para o cuidador que o bebê recuse toda a alimentação. Só que isso é primordial para que ele se autorregule, que ele consiga entender o que é fome e o que é saciedade, né? Isso é respeito interno. Quando você vai no self-service, né, o adulto aí, né, você como adulto vai no self-service, imagina se tiver alguém preenchendo o seu prato, alguém fazendo o seu prato por você. Essa pessoa vai escolher o que você vai comer, quanto você vai comer
E digamos que você não tem outra opção senão comer tudo que tem no seu prato, independente de você goste ou não. Quando a gente se coloca na situação da criança, a gente começa a perceber o quanto faltar com esse respeito e ser invasivo, né, não ser responsivo, afeta tudo que a gente sente sobre se alimentar, né? Se alimentar é prazeroso quando a gente participa daquilo com prazer, quando a gente está se alimentando de coisas que a gente gosta, quando a gente sente curiosidade, né? Provar algo novo tem que ser algo divertido, curioso. Eu posso cuspir se eu não gostar, né? Agora, quando eu sou imposta, aquilo tudo acaba trazendo outras sensações. E os esquemas cognitivos e socioemocionais que eu vou criando em relação a isso, eles vão se tornando pesados, cheios de ansiedade, medo e frustração. Então, se alimentar depende muito mais do que apenas escolher os alimentos se eles são saudáveis ou não. A educação alimentar, ela deve ter uma base forte para a criança entender que se alimentar é muito legal, é muito prazeroso, que comer junto é demais, né? Então, a gente entendendo, né, nosso papel enquanto pais, e eu acredito que a gente também tem que pensar nisso enquanto educadores. O nosso papel está muito além do que só prover alimentos saudáveis para a criança. Tá? Eu tenho o meu trabalho, assim, eu tenho modificado bastante os pais, ou como eles enxergam tudo isso. Eu acredito que eu esteja impactando muitas pessoas também, profissionais da saúde, que estão enxergando além da alimentação, né? Além do músculo ou além do nutriente que é engolido. E eu espero de fato que também tenho muitos educadores aqui me assistindo, para a gente conseguir trazer um pouco dessa multidimensionalidade, desse contexto socioemocional, desse contexto de aprendizagem cognitiva. Para quê? Para que as crianças consigam, para que a gente consiga formar essa base e que elas sintam prazer em comer alimentos saudáveis, porque fazem parte da rotina delas. Comer saudável é aprendido a partir do momento em que você observa que aquilo é natural, que todo mundo come aquilo gostoso, né? Que aquilo não é impositivo, que ela não precisa ganhar uma recompensa para comer algo que é ótimo, é delicioso, é prazeroso, tá? Bom, eu não vou me estender muito mais, eu queria dizer que existem protocolos de intervenção que já mostram que a responsividade pode sim ser promovida, ela não é uma habilidade inata que se você não nasce com ela você não pode desenvolver, muito pelo contrário, você pode até ter vivido a sua infância inteira no modelo controlador e restritivo, autoritário, e você pode sim hoje refletir sobre tudo isso. A gente tem nossos escorregões, eu acredito muito em tudo isso e muitas vezes eu me pego pensando ou falando você só vai ganhar o chocolate se você comer tudo. Esse discurso, e isso tem cada vez, quanto mais eu assimilo, mais esse discurso some do meu pensamento. Ele não faz mais sentido, né? Por quê? Porque de tanto você refletir, considerar e entender todo esse processo. Tá? Com conhecimento e apoio, as mães podem se tornar mais sensíveis aos seus bebês e às suas crianças, aos seus filhos, começando um ciclo positivo de interações gratificantes entre eles. Tá? Se a gente tem melhores resultados para as crianças, vocês podem ter certeza que a gente está tendo melhores resultados também para a sociedade. E o que se sugere hoje, né, na verdade a Organização Mundial da Saúde já vê a responsividade como uma das estratégias para atingir todos os objetivos do desenvolvimento infantil determinados aí pela Organização Mundial da Saúde, né? Lembrando que os resultados de alimentação futura, então, né, a nossa educação alimentar, ela vai ser dependente das habilidades da criança, de se autoalimentar, das necessidades individuais, do desenvolvimento motor, cognitivo, social, da maneira como eles são alimentados, das respostas emocionais frente às circunstâncias e de como a gente rotula essas crianças, né? Se é uma criança fácil ou difícil. Ela depende muito das interações com o cuidador, o adulto, e depende bastante da genética também, tá? Mas o fator ambiente, né, ele guia bastante o resultado de alimentação futuro.
Aqui estão minhas redes, tá bom? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o meu blog se chama tanahoradopapá.com, né? O meu Instagram tá na hora do papá. Eu tenho uma plataforma também de conhecimento, eu falo bastante sobre alimentação infantil. A gente tem cursos de amamentação, alimentação, lá tem todos os eventos que eu já produzi também, que trazem um pouco dessa multidimensionalidade da alimentação. São eventos multiprofissionais que estão lá, se vocês quiserem assistir, eles já estão a um preço bem mais em conta, enfim, para que seja acessível para cada vez mais pessoas, que essa informação não fique parada comigo. E atualmente eu estou abrindo um espaço físico em São Paulo, em Perdizes, né, que é o Fono Ecolab, que é justamente para trazer essa multidimensionalidade também para a fonoaudiologia, para a minha área. E a gente vai fazer bastante coisas presenciais também, enfim, grupos de estudo, palestras, cursos integrados, onde a gente tenha não só essa visão estrita, né, do nutriente, ou da boca, ou do estômago, não, que a gente consiga enxergar aí todos os aspectos adjacentes que moldam também a nossa prática clínica, tá? Muito obrigada a todos. De novo, obrigada Bianca pela oportunidade, obrigada Murilo aí por esse material incrível que você está oferecendo para os seus alunos, e desejo muito sucesso a todos, contem comigo. Um beijão.